Saudações cristalinas! Estamos hoje juntos para mais uma live. Essa proposta que eu tenho de trabalhar esses portais é exatamente fazer com que a gente descubra o zodíaco dentro da gente. Então aqui a minha ideia não é falar sobre características dos signos, embora a gente fale também, mas o que eu quero dizer de não falar de características do signo é não falar nada pessoal. Eu não estou falando aqui para quem é de virgem, quem tem ascendente virgem, para quem nasceu com Mercúrio em virgem. Não, eu estou falando para todos nós que temos sim o virgem em nosso ser, assim como temos todos os 12 signos. Então, essa proposta eu chamo uma astrologia para a nova era. A astrologia da nova era é uma astrologia onde nós encontramos os símbolos e signos e planetas e todo o simbolismo que nos é ofertado nessa maravilhosa arte que é a interpretação do céu, para que a gente encontre esse céu dentro da gente. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Se podemos enxergar esse infinito universo fora de nós, nós o temos dentro de nós também. E essa é a grande descoberta, essa é a grande exploração. Quando nós entendemos que não há nada fora que não exista dentro, nós deixamos muito de buscar longas peregrinações. Às vezes a gente vai tão longe, quando que basta fechar os olhos, basta olhar para dentro. E é essa a minha proposta. Uma das propostas para mim da astrologia da nova era é nós descobrirmos todos os signos, todos os planetas dentro da gente, acabar com essa divisão, porque a mente pequena divide, a mente pequena fragmenta. Então, quando a gente está ainda muito na terceira dimensão, a gente só entende as coisas se nós dividirmos tudo. Porque a nossa mente pequena, ela não concebe uma ideia que aglutine várias possibilidades. A mente pequena, ela só entende as coisas quando separa, quando disseca. E a mente grande, que é o que a gente quer trabalhar, é aquela que abrange tudo, acopla tudo, abraça tudo, acolhe tudo. E nós estamos nesse momento de subida, de conexão, de totalidade. É esse movimento holístico tão importante da gente entender, que é um movimento de nós deixarmos a separatividade para trás. Já foi era da separatividade e agora nós estamos caminhando para a unidade. Isso tem que acontecer em tudo, inclusive na astrologia. Então é claro que a gente tem os nossos signos, os nossos símbolos, o nosso mapa astrológico, que é uma grande ferramenta para que a gente siga a nossa viagem. Eu não estou jamais com isso desmerecendo o valor da leitura individual do mapa astrológico, apenas eu acho que nós temos que mudar nossa percepção para entender que se eu nasci com sol em aquário, se eu nasci com sol em aquário, sim, o aquário é um símbolo forte de aprendizado para mim nessa vida, nessa encarnação, mas não é por isso que eu vou excluir o aprendizado dos outros 11 que também me habitam. E também tem muito a me oferecer, e também tem muitas perspectivas a me ensinar. Esse, para mim, é o caminho da totalidade. Então, nós temos essa chance de, a cada alunação, nós abrirmos um portal cósmico, que é quando o Sol está passando por um signo, só isso já abre tremendamente esse portal. O Sol já está em Virgem há um bom tempo, e amanhã de manhã ele vai se encontrar com a Lua, vai ter um encontro marcado. Esse encontro é lindo porque é alquimia pura, é o encontro do masculino e do feminino, é o encontro das nossas polaridades, que é o grande casamento. É quando nós de fato criamos uma fusão entre o nosso lado yin e o nosso lado yang, entre o nosso lado sol e o nosso lado lua, entre o nosso lado claro e o nosso lado escuro. Podemos na lua nova sempre fazer essa grande alquimia, e isso é um potencial de revelação que surge, de compreensão, de insight, se assim nós soubermos nos sintonizar. Então vamos lá, o que eu vou falar aqui, eu fiz essa introdução, para quem nunca assistiu essa live, que eu vou falar então desses potenciais do portal de Virgem. E uma coisa, hoje eu montando, né, essa apresentação, o tempo que é curto, e
É muito difícil, eu vou falar para vocês, se a gente eleger alguns pontos, e tem signos que parece que tornam isso um pouco mais árduo, eleger pontos importantes e às vezes tem que excluir outros. Adoraria falar de todo o potencial virginiano, que é incrível, que é muito vasto. Poderia canalizar essa apresentação que por vários caminhos, tive que optar um ou dois, que é uma linha simbólica que eu vou trazer aqui para vocês, mas existem vários outros e ficarão esses outros para outras lives, outras oportunidades. É sempre um tempo assim muito curto para o infinito que os símbolos nos trazem. E aí vamos lá, né? Então quando a gente fala do zodíaco, eu chamo sempre o zodíaco da grande viagem que representa, através desses 12 estágios, os estágios da nossa consciência, que vai se expandindo conforme vai evoluindo. Não temos outra opção senão a evolução e a expansão. A opção é nossa, claro, aproveitar melhor cada estágio dessa viagem ou apenas deixar para uma próxima. Tem muita gente falando, não quero aprender essa matéria não, isso aí está difícil demais, deixa para a próxima. Embora tenho eu como uma opinião pessoal que estamos num momento que a gente não está podendo mais deixar para uma próxima. Tem que aprender mesmo, tem que ser aqui agora. Então vamos encarar a lição, a matéria que a natureza nos dá, que nessa lua nova é esse lindo e maravilhoso simbolismo virginiano. Esse símbolo, gente, é uma força muito grande, que nós temos um signo que é muito mal interpretado. E eu tenho muito carinho de falar de Virgem por um motivo muito simples. Eu vejo as pessoas banalizarem muito. Tem alguns signos que parece que já ganham um certo status, assim, de, é espiritual, é místico, é profundo, é transcendental. Parece que isso já dá um ar, assim, que aquele signo tem algo mais. E tem aqueles que não ganham esses rótulos, esse status, e parece que eles são diminuídos. É comum a gente ver isso na leitura astrológica. Antigamente eu começava as minhas aulas, quando eu ia dar aula de Virgem, eu perguntava, vamos ver se vocês conhecem astrologia. Turma assim que não conhecia nada. Qual é o signo mais exibido? Que gosta de aparecer? O Leão. Qual é o signo mais futurista? É o Aquário. Qual é o signo mais acelerado, apressado, dinâmico? É o Áries. E qual é o signo mais cri-cri? Todo mundo é Virgem. Eu acho cruel, porque parece que o Virgem, ele pegou para ele, né, um estigma de ser aquele que está limpando tudo o tempo todo, está querendo controlar a arrumação das coisas o tempo todo, está tenso com os detalhes o tempo todo. Mas se ele tem esses lados, esse é um lado sombra. E o que a gente quer enxergar quando olha para um zodíaco evolutivo é que todos têm o seu lado sombra, até o Leão, até o Sagitário. Sim, tem defeitos também, ou seja, tem as suas sombras, mas todos têm o seu lado luz. E o lado luz do Virgem eu acho tão belo, tão lindo, talvez até porque não seja tão alimentado com o ego. O Virgem é um signo que vai operar muito numa quietude, no silêncio, assim como num grande formigueiro, quando você começa a observar aquelas formiguinhas todas cumprindo a sua missão, a sua função, fazendo o seu trabalho, e nenhuma ganhando honra ao mérito, porque fez o que tinha que fazer. E o Virgem é o signo que sabe o que tem que ser feito. Isso é muito espiritual. Talvez seja muito mais espiritual que outros que se digam espirituais, transcendentais, mas não têm a capacidade de trazer tanta transcendência para a matéria como o Virgem tem. Basta que ele se sintonize com o lado luminoso dele, que é isso que a gente vai começar a entender aqui. Vou tentar, né? Vamos fazer esse caminho para ver se eu consigo fazer essa síntese, que aliás é um padrão virginiano. Então, quando a gente entende o Virgem, claro que ele é um signo do elemento terra, e todo o elemento terra ele é muito prático, ele é muito voltado para a matéria, ele é muito voltado para o objetivo, ele é pragmático, ele quer ver as coisas funcionarem, ele quer ver as ideias ganhando forma. Nós temos o Virgem como sendo regido até hoje por Mercúrio, embora eu já começo a atribuir a regência de Quirón para ele, na minha concepção,
Mas o Virgem tradicionalmente é regido pela faceta de Mercúrio oposta que rege Gêmeos. Então, nos Gêmeos é o Mercúrio que nós temos mais atiçado, mais curioso, mais dinâmico. E esse Mercúrio que rege Gêmeos, ele quer saber, ele quer conhecer, ele quer se informar, ele quer trocar ideias. Ele não tem tempo para saber se a ideia dele funciona ou não. Ele perderia a próxima ideia. Então, o Mercúrio de Gêmeos, ele é muito agitado, muito acelerado. E sim, a missão dele é essa, é captar novas informações, novas possibilidades. Quando esse Mercúrio chega em Virgem, é o Mercúrio voltado para pegar essas ideias e colocá-las em prática, para ver se elas funcionam ou não. Então, o Virgem é um signo que está o tempo todo testando, comprovando, para ver se tudo que está sendo colocado na vida dele, seja nas ideias, seja em qualquer setor, tem ou não um funcionamento. E isso é típico, uma característica do elemento terra, que tem necessidade de que as coisas sejam palpáveis, que sejam sólidas. E aí, este simbolismo se torna muito lindo pelo seguinte: quando nós começamos a exercer essa versão virginiana, ela pode ser meramente uma característica dessas que a gente viu da sombra, negativa. O que é o virgem negativo? É aquele que age por agir se ele estiver desvinculado do seu coração. Então vamos entender isso. Nós vimos que o zodíaco, né, ele vem fazendo essa trajetória desde o Áries, que é quando tudo nasce. Áries é o signo do nascimento. No nascimento do Áries, tudo vem à luz e rompe, é aquela semente que surge subitamente, que é a nossa vida, como nós chegamos aqui. No estágio touro, essa consciência aprende que possui um corpo, uma forma, por isso que é o estágio do ter, do possuir. Nesse estágio Gêmeos que vem a seguir, o estágio do possuir passa a ser o estágio do aprender, do negociar, do comunicar. Olha, se eu aprendi que no touro eu tenho, nos Gêmeos eu aprendo que eu troco. Se eu trocar, eu ganho mais. Se eu trocar, eu tenho mais capacidade de acumular mais ideias, a vida se torna mais interessante. E desse estágio dos Gêmeos eu passo para o estágio canceriano, que do aprender eu aprendo a sentir, e no estágio canceriano eu vou criar um vínculo com tudo que me cerca. Criando esse vínculo, eu crio intimidade, eu crio raízes, eu crio um passado, uma história, uma família. E assim eu cumpro o primeiro quadrante do zodíaco, que é o quadrante básico da nossa vida, independente do signo que a gente tenha. Isso aqui mostra um padrão de evolução desde que a gente chega aqui. E eu posso apenas ficar nesse quadrante, que seria um desperdício, porque temos outra viagem a cumprir além deste quadrante. E a viagem que começa de novo no segundo signo do elemento fogo, começa em Leão, que a gente falou na alunação passada. Esse simbolismo de Leão, que é muito necessário, porque todo signo de fogo, vocês observam que no zodíaco, ele vem para trazer algo novo, um novo estágio, uma nova oportunidade, uma luz sobre algo que estava apagado em nossa vida. Quando o estágio do Leão chega, ele vem iluminar uma nova fase de vida e desperta em nós o coração, desperta em nós uma paixão, desperta em nós um talento, uma vibração. Por isso que Leão e casa 5, que é a casa ligada a Leão, são elementos ligados ao amor, à paixão, ao namoro, ao prazer, aos talentos, à criatividade, às crianças, porque aqui é um estágio de brincar, de se divertir com a vida, de criar. E é um estado muito artístico que Leão vivencia. Por quê? Porque ele é conectado ao coração, a força que pulsa, a vida que cria. Mas eu não posso ficar só no estágio do vi a vida passeio, casa 5, eu não estou falando de Leão, prestem atenção, tá, gente? Estou falando do nosso estágio aqui. Despertei aqui um talento, despertei aqui uma potencial e uma habilidade, a vida naturalmente me levará ao estágio seguinte, que é do trabalho. Por isso que a casa 6, o signo de Virgem, a síntese deles é trabalho e saúde, o dia a dia, a rotina.
E se eu não entendi esses últimos estágios, eu vou entender que trabalho, dia a dia e rotina são coisas enfadonhas, cansativas, que eu tenho que terminar logo e voltar para minha diversão. Agora, feliz daquele que faz do seu prazer o seu trabalho. O ser de virgem, o estágio virgem, quando você fez bem feito, Leão, quando você de fato se encontrou com você mesmo, se apaixonou por você mesmo, pelo potencial criativo que você expressa, o estágio virgem serve para quê? Para aperfeiçoar, para lapidar esse talento. Então, virgem é o signo dos que lapidam, dos que aperfeiçoam, dos que tornam algo melhor. Eu coloquei aqui uma frase de Aristóteles que diz: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Olhem que inspiração para esse caminho de Leão para a Virgem. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Ou seja, e eu diria só o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra, porque você vai se sentir motivado a aperfeiçoar a sua vida. E o trabalho aqui não é o seu trabalho apenas o ganha-pão, o trabalho cotidiano, não. O trabalho aqui é metáfora como vida. A sua vida é o seu trabalho, a sua vida é a sua obra que você está construindo, lapidando, melhorando e aperfeiçoando. E você pode simplesmente ignorar, vivendo na inconsciência, ou você pode entender que você está aqui para pegar as ferramentas em mãos à obra, que essa é uma versão virginiana. Então, gente, quando a gente, aqui, eu coloquei até uns dizeres, acho que era para estar grande, não está, não tem problema. O talento revelado, né? Eu revelo um talento. E o que eu faço com ele? Eu posso engavetar. Então, isso, às vezes acontece muito isso. Essa dissociação dessa passagem Leão para Virgem. Revelei um talento, eu sei que eu tenho potencial, eu me descubro gostando de alguma coisa. Mas lembra que a gente falou na live passada, às vezes você não tendo apoio, principalmente numa idade onde as pessoas estão muito ligadas ao terceiro chakra, que estão escolhendo profissão, carreira, se você não tiver um apoio, talvez você pegue um caminho bem contrário à sua autorrealização. Leão é Sol, ele fala de autorrealização. E quando você escolhe o caminho inverso ao que te realiza, você vai entender que prazer é uma coisa, trabalho é outra. Talento é uma coisa e energia que eu gasto para fazer o que me dá um sustento é outra. E quando eu desperto esse talento, é quase uma heresia se eu não levá-lo ao aperfeiçoamento. Eu posso aqui despertar, engavetar e usar às vezes como hobby, usar no fim de semana, usar no momento que fala, tá, às vezes quando eu vou fazer aquilo que eu gosto. Não, deveria ser o contrário. Eu deveria preencher toda a minha vida com aquilo que eu gosto. A gente falou muito sobre isso na live do prazer das palavras semente. E é exatamente isso. Quando eu preencho com o coração virgem, eu vou entender muito melhor esse ser, que vai me dar o ambiente necessário para que eu execute a minha tarefa. Até eu chegar no virgem, eu ainda não executei tarefa nenhuma. Eu aspirei tarefas. Eu gostei, eu descobri que eu tenho talentos. Mas isso equivale a você reconhecer um grande músico, você fala, eu sei que eu tenho dom, eu percebo que eu posso cantar ou tocar um instrumento de ouvido, ou cantar bem, mas eu nunca me predispus a ter a disciplina suficiente para que isso fosse ancorado na minha vida. E é isso que é onde muitos voltam. A gente vai ver que o Virgem é um grande jogo de tabuleiro, que é a nossa vida. Você moveu a peça errada, é um xadrez, você vai pagar um preço caro por isso, que é a sua vida, é a sua realização. Então, quando a gente chega no estágio virgem, fazendo esse mecanismo bem feito, o virgem se torna um grande aliado na sua evolução, no seu trajeto. O virgem é o signo do colocar as mãos à obra, você fazer. E dentro desse mecanismo, ele está em oposição a um outro signo que é muito especial, que é o Peixes, que é um signo de inspiração. E quando nós entendemos que esse mecanismo aqui é totalmente conectado, eu não posso fazer um virgem bem feito se eu não estiver conectada ao Peixes, à inspiração.
Se eu só ficar no terra, se eu só ficar no dia a dia, se eu só ficar naquilo que me é dado para repetir, eu enlouqueço. Eu tiro a alma da tarefa. Terra sem água é uma prática sem alma. E aí as coisas morrem, até sem ter nascido. Então, quando a gente entende o caminho do Virgem, nós temos que entender que sim, vai nos ser dada nessa terceira dimensão uma tarefa repetitiva. E para isso, gente, olha só, eu coloco aqui um mito que é muito ligado à Casa 6, ao Virgem, não sei se vocês já ouviram falar, que é o mito do Sísifo. O Sísifo, na mitologia, vou contar muito brevemente, assim, só para vocês entenderem a analogia. O Sísifo, ele foi condenado por ter feito, obviamente, sempre algo contra Zeus. Ele foi condenado a carregar uma pedra enorme, assim, gigante, maior que ele, pesada, da base da montanha até o topo da montanha. Ok, tarefa difícil, sim, muito difícil, árdua, essa subida, esse esforço, esse peso, mas esse não era o castigo. O castigo é, a hora que ele estivesse conseguindo colocar a pedra no alto da montanha, essa pedra rolaria montanha. Subir novamente para colocar a pedra que não ficaria, que desceria, e ele atrás, e ele subiria, e a pedra desceria, e assim ele foi condenado à eternidade, a esse trabalho. Alguma similaridade com a nossa existência na 3D, toda dimensão, é retratada por esse mito como talvez nenhum outro retrate tão bem. E a Casa 6, que é a casa ligada à Virgem, fala exatamente disso, da rotina do trabalho cotidiano. E uma vez fizeram uma pesquisa, gente, eu nem sei que pesquisa é essa, se foi só assim uma ilustração, se foi uma pesquisa extensa, mas foi feita uma pesquisa assim, que dizia que o trabalho mais estressante que existe, e aí a gente pergunta assim, faça uma pesquisa rapidamente, assim, pergunte para quem está ao seu redor, qual é o trabalho mais estressante que existe? E aí muitos falam assim, é ser motorista, é ser piloto, é motorista de avião, de ônibus. Muitas pessoas falam muitas coisas. E essa pesquisa deu a seguinte resposta, nada disso. É o trabalho da dona de casa. O trabalho mais estressante. Mas por quê? Simplesmente por um motivo simples. Não é porque ele é o mais difícil, mais pesado, mais exaustivo. Não. É porque ele não tem conclusão. E o estresse está muito associado àquelas tarefas que a gente não consegue terminar e até ganhar o mérito por tê-la concluído. O trabalhador de casa, por mais brilhantemente que você lave uma louça, roupa, varra um chão e limpe o ambiente, você lavou aqueles copos todos como ninguém, estão incríveis, você fez o melhor trabalho de lavar copos da sua vida, o que você vai ganhar de retorno? Um novo copo sujo na pia. Assim é com a roupa, assim é com a poeira da casa, e assim a eternidade sujou, limpou, sujou, limpou, lavou, sujou, limpou, lavou. É a pedra do Sísifo que nunca se conclui. E isso vai gerando na gente uma sensação de que estamos num padrão inacabado. E é quando a gente começa a refletir dentro do zodíaco, que é o que eu quis trazer aqui para vocês, que a única chave para que a gente saia desse redemoinho, que é só enlouquecedor, é quando a gente entende tanto o leão, que é um signo que faz semissexto com Virgem, quanto peixes, que é a sensibilidade. Quando você se conecta ou à sensibilidade do peixes, que é a transcendência, ou ao coração do leão, que é a força criativa,
você vai entender que por mais que sejam os mesmos caminhos que você trilha todos os dias, eles nunca são iguais, como tem aquela frase famosa, célebre do Heráclito: ninguém pode pisar num rio 2 vezes porque o rio nunca é o mesmo. E é assim, nunca o trajeto é igual, se for servir de consolo, nunca a sujeira dos copos serão iguais, as louças serão diferentes. E se a gente tiver esse olhar criativo, nós usaremos a louça para entrar em meditação, usaremos a vassoura para transcender. Se a gente conseguir buscar nos afazeres cotidianos, eu estou usando aqui o exemplo de faxina doméstica, porque é o que deu nessa pesquisa, mas isso vale para tudo. Você vai para o trabalho todo dia, pega o mesmo ônibus, o mesmo metrô, faz o mesmo trajeto de carro e você entra naquele looping. Se você desvincular do coração e da inspiração, que é o Peixes, você cai no automatismo, que esse também, pesquisas mostram, hoje em dia das pesquisas, veja quem gosta, né? De planilhas, tabelas, pesquisas mostram que o automatismo é o grande gerador de estresse, que gera radicais livres, que geram doenças. Então, a pessoa que está no automatismo, a chance maior dela entrar em colapso, sofrer um derrame, um ataque cardíaco. Por quê? Porque ela precisa se reconectar ao coração, ela precisa se reconectar a uma transcendência. Aí ela encontra um meio de colapsar. Não espere essa sinalização. Encontre essa transcendência ou essa fonte criativa nos seus afazeres cotidianos. E isso é muito incrível, assim. O meu recurso, vou dizer para vocês, já falei isso em várias lives, né? Porque desde que eu parei de ouvir rádio, eu ouço muita aula, assim, e hoje em dia com os podcasts eu me acabo com podcast, mas antes do podcast eu já tinha, assim, milhares de gravações de aula, de tudo que jeito vocês imaginam. E toda tarefa que eu tinha, assim, que eu senti que ia ser repetitiva, eu estou sempre com fone no ouvido ouvindo aulas, porque o conhecimento para mim me faz transcender. Então, hoje em dia eu já consigo, para vocês terem uma ideia, assim, medir, assim, eu vejo um tanto louça, eu já sei quanto tempo de aula eu tenho para ouvir. E essa aula, e esse tanto de louça, aula de tanto tempo. Esse tanto de varrer a casa, aula de tanto tempo. Eu já estou conseguindo chegar, isso é muito virginiano, chegar no nível de medir a função da atividade pelas aulas que eu tenho. Então, para mim, agora tem gente que ouve música fazendo atividade, tem gente que medita, quem fala mantra. A gente tem que inserir nessas atividades rotineiras, enquanto a gente não consegue colocar a presença, que isso seria budismo total, né? Assim, eu estou lavando louça, mas eu faço isso ouvindo aula também, tá, gente? Porque eu me lembro na década de 80, o Caetano Veloso deu uma entrevista, eu amo o Caetano, e ele deu na época, ele estava muito em alta, assim, e ele deu uma entrevista linda, e aquela entrevista, eu lembro que, nossa, bombou na época. Quem é dessa época lembra dessa entrevista, porque foi manchete. Pensaram isso que ele falou, quando eu lavo um prato, eu mergulho, assim, naquela sujeira que está indo embora, a limpeza. E ele criou uma poesia para traduzir o que para ele era um lava-prato. Tudo bem, eu sei que muita gente vai pensar, até parece que ele lava tanto prato assim. É claro, quando a gente faz isso rotineiramente, torna-se um pouco mais difícil você inserir poesia. Mas difícil não é sinônimo de impossível. E se é dado a você uma rotina, todos nós temos, aposto que até o Caetano tem uma rotina na vida dele. E se nos é dada essa rotina, que a gente a cumpra da melhor forma. É isso que eu quero trazer para vocês. As pazes com o canteiro de virgem, para que a gente faça as pazes com a repetição, a rotina, e não a torne um inimigo. Tornar a rotina um inimigo é o que a gente pode fazer de pior para a nossa saúde, para a nossa criatividade, para tudo, porque nós vamos sufocar todo um processo que ali está para você se aperfeiçoar. Então, enquanto você não tiver aquela presença budista, ao lavar louça, ao dirigir o mesmo trajeto, o mesmo caminho, ao fazer a sua atividade rotineira, que você insira alguma coisa que te deixe mais leve. Leveza foi a palavra da nossa live essa semana. E mais leve, que é Netuno, que é Peixes, mais coração, a gente vai vivenciar muito melhor. E aí o Sísifo, quando ele descobriu que essa pedra seria levada, assim, à eternidade para ser tentada, que
para que ele tentasse que fosse ali colocado, mas ele descobriu que esse trajeto sempre era diferente. Ele nunca estava igual. Os obstáculos que ele via nunca eram os mesmos. As pequenas passadas dele sempre vinham de formas diferentes. E se a gente for entender, essa é a nossa vida. Sempre vai haver um fator que a gente ainda não tinha percebido no nosso caminho. E assim, vamos seguindo, vamos vivendo nesse grande jogo de tabuleiro. Eu coloco aqui um jogo de tabuleiro que eu acho que é exatamente isso. Jogo de tabuleiro, você de repente tira uma carta que fala isso, está todo feliz que está chegando ao final. E aí, se você não fez bem feito ou perfeito, a vida fala, volta 10 casas, volta. Outro dia eu estava assim, fazendo um backup, estava demorando horas e horas. Aí quando estava chegando no final, eu já estava comemorando. E aí, acabou a luz. E a coisa acabou, 3 dias de backup, tinha ido embora. E eu entendi que eu comecei o processo afobado. Eu não tinha feito a organização necessária para que tudo acontecesse de uma forma que, se parasse, eu não perdesse tudo. E é exatamente isso. Esses aprendizados ao longo do caminho, quando você for erguer essa pedra de novo, você já vai ter atalhos, você já não vai cometer os mesmos erros. Essa é a beleza do caminho. Então a nossa vida está sempre recheada de simbolismos virginianos, dessa natureza de Sísifo. E a gente, sim, vai ter que voltar muitas casas, mas a gente volta. Essa construção não foi perfeita, nem bem feita. Volta e começa de novo. E a gente, às vezes, volta reclamando, e volta bufando, e volta se estressando. E depois, passado um tempo, você fala, como foi importante, como eu amadureci, cresci, como eu melhorei, tendo a chance e a oportunidade de refazer. O refazer, gente, por isso que eu associo isso também a planeta retrógrado, tá? Eu sou daquelas que acho maravilhoso, acho uma oportunidade incrível a gente ter planeta retrógrado, porque o retrógrado te dá o quê? A chance do que vai ser refeito. É sinal que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser remodelada. Aí o universo todo fala, opa, para, não segue não, porque se você seguir, a construção não vai se sustentar. Não segue não, volta e refaz. E é isso que a gente sabiamente vai fazer se formos conectados e não vamos reclamar. E aí, gente, esse jogo de tabuleiros, esse estágio virginiano, traga o labirinto, que a gente já começou a trabalhar nele na live de Saint-Germain, da Chama Violeta, que é uma grande metáfora da nossa vida. Também é outra coisa que eu amaria explorar, talvez eu estou pensando de repente fazer uma live assim só com o labirinto, que a gente tem muito simbolismo maravilhoso, os diversos labirintos, aqueles das catedrais da França. Cada labirinto tem uma magia, um simbolismo. Não vai dar tempo hoje de falar sobre eles aqui. Vou ficar devendo e vou elaborar uma live bem legal para a gente explorar o símbolo do labirinto, porque o labirinto é outro, como o zodíaco, como no Bhagavad Gita, é outro campo de batalha, outra metáfora do campo de batalha, que é a nossa vida, é a nossa existência. E o labirinto, nós temos o grande mito que a ele foi sempre associado, o mito do Minotauro, porque o labirinto representa exatamente aquele movimento que nós fazemos na nossa vida em busca do centro, Salve Jung, mandalas. A nossa direção é sempre para o centro, querendo ou não, a gente está sempre sendo levado para o centro, para o coração, e achamos que não vamos conseguir, a gente se perde, a gente pega caminho aparentemente errado, temos que voltar, encontra uma parede, não é aqui. E o labirinto representa todo esse nosso trajeto de vida que está escrito no estágio de Virgem. É nesse estágio que às vezes a gente se estressa assim, a gente se irrita, a gente se impacienta, porque parece que a gente está enredado. Entendam uma coisa, eu não quero assim, trazer uma enxurrada de coisas ao mesmo tempo, mas é inevitável, né? A gente, uma coisa puxa a outra. Virgem, gente, é um signo de terra. Porém, o que ele tem diferente dos outros 2 signos de terra é que ele tem um ritmo que chama mutável. Isso é bem assustador, porque o touro é terra, porém é fixo de ritmo.
Capricórnio é terra, porém é cardinal. O cardinal é o ritmo direcionado, que vai para frente, para cima, para o alto. E o Virgem é mutável. Mutável, eu sempre equiparo terra mutável a você ter uma mesa cheia de papéis para organizar. E aí o impulso natural do elemento terra é a organização. Então você tem aquela mesa que está um pouco caótica e você, como elemento terra que está naquele momento, precisa fazer a função de organizar. Mas, por ser mutável, o que é mutável? É movimento. Alguém liga um ventilador em cima daquela papelada toda e tudo vai para os ares, o que você já organizou, tudo se mistura e você aí junta de novo e liga um ventilador de novo. É uma coisa meio essa metáfora é tipo Sísifo, mas é exatamente isso que é terra mutável. Por isso que o Virgem é um signo muito inquieto. Ele tem uma mente brilhante, aguçadíssima inteligência, ele percebe as coisas, ele é regido por Mercúrio, porém, ele às vezes perde a direção, ele gira em círculos, porque ele não consegue dar uma direção para tudo que ele absorve, aprende, assimila e quer fazer. E às vezes ele tem essa sensação de não sair do lugar, que é o que todos nós temos aqui encarnados. Parece que a gente às vezes faz, aperfeiçoa, aprende. Quando você vê, você cai no mesmo erro, na mesma armadilha. E aí dá um desânimo, eu entendo, porque é difícil a gente dizer que não, porque quando a gente se pega cometendo os mesmos erros do que quando você não tinha tanta consciência assim, é desanimador, mas aí você respira e fala, não, esse erro ontem não me ensinou tanto, hoje ele já me ensina mais, e a gente está aqui para isso, porque esse é o movimento do labirinto. O movimento do labirinto, segundo a mitologia, uma das mitologias associadas ao labirinto, que sempre que você tenta se encontrar perdido no labirinto, você vai encontrar dentro dele o Minotauro. Todos conhecem o Minotauro. O Minotauro é aquele ser que Teseu, aquele herói mitológico, que foi se aventurar, destruiu o Minotauro, ele foi quase vencido e dominado, mas não foi por quê? Porque Ariadne, que era aquela pessoa que estava apaixonada pelo Teseu, ofereceu a ele um fio. Daí que vem a expressão fio de Ariadne. E o fio de Ariadne é aquele fio que vai nos conduzir dentro dessa jornada. O fio de Ariadne é exatamente tudo aquilo que nos norteia, que nos dá sentido, que não nos faz esquecer de onde a gente veio, da nossa essência. O fio de Ariadne representa o amor, representa a conexão com o que há de mais sagrado, que é o que vai orientar a sua vida. Então a gente nunca pode perder o fio de Ariadne. O fio de Ariadne é tudo isso que a gente usa para nos nortear. Eu torno, para mim essas práticas todas são muito sagradas, porque elas dão para a gente o maior presente que a gente pode ter nessa dimensão, que é essa possibilidade de, através do autoconhecimento, a gente descobrir tantas ferramentas. E essas ferramentas são o fio de Ariadne, que a gente jamais pode soltar. Quando que a gente solta o fio de Ariadne no labirinto? Quando a gente esquece, quando a gente nega, quando a gente acha que nada vale a pena e que a gente tem mais é que fazer de qualquer jeito. Quando a gente deixa de entender que estamos em evolução, a gente deixa de se aperfeiçoar, de se cuidar, de querer o melhor. Você está largando o fio da vida. O fio de Ariadne é o fio da vida. É o fio que te conecta a algo maior. Se nós soltarmos esse fio no meio do labirinto, seremos engolidos pelo Minotauro. E o Minotauro é a fera que nos habita. É a fera, é o monstro, é a sombra que reside dentro de nós, porque o labirinto somos nós. E essa fera, que é o contrário do centauro, olha que coisa linda, o centauro para mim é o regente de Virgem, eu na minha simbologia, Quiron rege Virgem, Quiron está exaltado em Sagitário, é assim que eu vejo simbolicamente, e o Minotauro, ele é o contrário do centauro Quiron. O centauro Quiron quem é? É o ser que é metade cavalo e a cabeça de homem. O centauro, ele é puro instinto. Ele é aquele ser que o corpo dele é humano, porém a cabeça é animal.
Isso representa um instinto se sobrepondo ao bom senso. Quando o animal está na cabeça, quem governa é o desejo, é a escravidão, a densidade. E o Minotauro, ele é o instinto total de destruição que nos habita, que nos torna feras selvagens, predadoras, quando a ele nós damos poder. E é essa luta dentro do labirinto, quando você se sente acuado e o seu Minotauro está quase tomando conta, quase te fazendo acreditar que nada vale a pena, que o que vale a pena é o instinto, é ser o predador, é você liberar sua besta, sua fera. Mas tem o fio de Ariadne. O fio de Ariadne diz, não, tem um fio que te liga ao amor, tem um fio que te mostra o caminho da ida e da volta. E é esse fio que em Virgem a gente encontra. Através do quê? Do trabalho, através do serviço, através de você cumprir a sua missão, a sua função na engrenagem que nós estamos. Nada mais belo é, no simbolismo de Virgem, do que nós nos reconhecermos como uma das trilhões de formiguinhas do formigueiro, dos bilhões e quadrilhões do grãozinho, de uma areia vasta, mas que sem aquela formiguinha, sem aquele grãozinho, não seria a mesma praia, não seria o mesmo formigueiro. É reconhecer a beleza da importância do micro, para que forme de fato o macro. E essa é a engrenagem. E quando o Virgem assim se reconhece, ele se torna humilde. E aí é um signo que depois do ego que surgiu no leão, de se reconhecer criativo, poderoso, magnânimo, ele entende que ele tem que recolher tudo isso para levar esse brilho todo para os outros, distribuir, compartilhar e não ser aquele que vai comprometer uma engrenagem coletiva. E essa é a beleza de Virgem como signo que está a serviço, daí que é reconhecido como o signo mais prestativo do zodíaco. Então, isso é brincadeira astrológica, eles falam, se você tiver um amigo de Virgem, você tem tudo, porque às vezes ele não está do seu lado na hora da festa, da comemoração, mas se você precisar, pode ser quando for, a hora que for, ele vai fazer o que for, porque ele está aqui para isso, para servir. E o ser virginiano que reconhece isso, uau, ele é um ser que atingiu o estado esplendoroso desse signo, que para mim é um dos mais espirituais, que é quando a gente consegue trazer a espiritualidade do peixe, lá de uma dimensão que é subir no alto do Himalaia e ficar meditando. Isso é um peixe, é meio que uma fuga, mas quando você traz para a sua vida concreta, para a sua vida material, você manifesta de fato esse Dharma, o que você veio fazer. E essa é a conexão mais linda. Então, gente, aí quando a gente chega nesse centro do labirinto, você de fato consegue aniquilar o Minotauro, a besta, a fera, e consegue por ter tido fio. Isso é uma metáfora muito linda, por isso que a gente fez o trabalho do labirinto. Assim, aqui estão os dois seres mitológicos que têm essa divisão, ambos estão bem associados à Virgem. Olha que interessante, até por ser Virgem o signo de terra, e todo signo de terra tem um campo instintivo muito aguçado. Mas o centauro Quiron, e o centauro, o que ele é? O centauro, o corpo dele é animal, mas a parte de cima, o tronco, a cabeça já é humano. Então ele tem a humanidade acima dos instintos. Daí a sabedoria do centauro. O Minotauro já é aquele ser que é governado plenamente 100% pelos instintos. Qual nós queremos ser, a qual nós queremos dar espaço na nossa vida. E é essa a escolha que a gente faz quando ingressa no labirinto, que representa a nossa vida. Então, meditem sobre o labirinto, que é algo assim muito, muito especial. Para meditar sobre o labirinto, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte, isso é uma terapia para Virgem, então eu trouxe até isso aqui para vocês verem, para ilustrar, que é isso aqui, uma terapia maravilhosa para Virgem. Vocês sabem o que é? Isso, porque meditar no labirinto é assim, como a gente fez na live da Chama Violeta, está gravado, está no YouTube, está lá no IGTV, e eu sugeri que a gente visualizasse um labirinto no chão da nossa casa, ou você até pode colocar umas pedras para simbolizar
o caminho. E é uma prática muito meditativa, muito introspectiva, tira de fato a gente do tempo, mas você pode fazer uma outra prática de labirinto, que eu adoro fio, que isso é o fio de Eliade também, é você pegar algo, eu adoro fazer isso, pegar algo muito embolado, sabe aquela coisa que está emaranhada? Pode ser um novelo, isso aqui por acaso é algo que estava sendo feito, está desmanchando, pode ser um novelo, pode ser, sabe quando você guarda, isso acontece direto comigo, tem muito colar, e às vezes eu vou pegar, quando eu pego tem assim um bolo. E aí você, meditativamente, você vai soltando. Faça disso uma meditação. Põe uma música, crie uma intenção. E mesmo que não seja uma intenção objetiva, eu acho até melhor que não seja, que seja uma intenção de desembaraçar a sua vida, o seu caminho. Porque a gente pode estar assim ou pode estar assim. Para quem está ouvindo no podcast, eu estou mostrando um novelo de lã. Quem for ouvir pelo podcast, depois pode assistir no IGTV ou no YouTube. Mas eu estou mostrando um novelo de lã que tem uma parte que está toda emaranhada, embolada, e uma parte que está toda ajeitadinha, linda, virginianamente enrolada. E sugiro então que vocês, esse embolado, sejam de colares, pulseiras, de fios, de linhas, que vocês tornem esse labirinto, entendendo que a sua vida, ora vai estar embolada, ora vai estar alinhada. Olha que palavra linda, alinhamento, alinhado. Fio de Eliade é quando você começa de fato, isso aqui eu não estou nem achando esse embolado, onde está a ponta do fio. E quando eu acho a ponta do fio, me dá aquela sensação que eu encontrei uma saída. E é essa terapia que eu sugiro para vocês nesse portal de Virgem, como intenção. Para a gente continuar, já vamos finalizar daqui a pouco, para a gente se sintonizar com esse portal. E dentro desse labirinto, dentro desse novelo emaranhado, aqui mostro para vocês essa imagem. Novamente, vou dar uma traduzida porque tem pessoas que vão ouvir isso pelo podcast. Um círculo. Esse círculo representa uma possibilidade da nossa existência. Quando a gente não tem o fio, não encontrou a saída, nem quer encontrar, é aquele que fala, não sei, não quero saber. Aí é esse círculo vazio aqui, que vocês veem que não tem nem, sempre tem um centro, tá? Porque não há possibilidade da ter uma esfera sem ter um ponto central, que é da onde vai se irradiar essa esfera. Mas aquele que está naquele zero do tarô no louco, ele fala, não sei, não quero saber, estou perambulando por aí a esmo, e não me fale nada que me acorde, porque não me interessa. E essa evolução circular é uma evolução, não é evolução, não. Esse caminho circular é um caminho que não é evolução. É um caminho que nos faz girar em círculos, e é a roda de samsara. Roda de samsara no budismo é aquele ciclo infindável das encarnações, que tem muito a ver também com a pedra do Sísifo, que a gente põe a pedra e desce, e é o que a gente acaba fazendo aqui nas encarnações. A gente faz, morre, nasce, vida, nasce, morre, e fica nesse círculo que aparentemente não acaba, que aparentemente não tem fim. Mas a gente tem uma outra possibilidade de entender esse círculo, que é entender um labirinto, que é entender que, na verdade, esse círculo não é um círculo. Este círculo, se a gente olhar de uma outra perspectiva, ele é uma espiral. Então, existe a evolução circular, o caminho evolutivo circular, ele é longo, ele demora, porque ele nos prende ao samsara, a roda das encarnações. Aí é roda. Mas existe a evolução de fato, quando a gente muda, tem aquela virada de chave. Você fala, uau, é isso, é hora de eu acordar, é hora de eu despertar. E aí você entende que tudo, na verdade, não passava de camadas de uma espiral. Mas como eu não queria ver, eu estava bem lá embaixo. Quando eu descubro isso, dá uma acelerada. E aí nós temos, de fato, esse cone, estou mostrando aqui para o pessoal do podcast, é um cone evolutivo, que é uma espiral, e que representa a evolução. A evolução que nós vamos afunilando com o passar da expansão, das expansões. Expandiu a consciência, você na verdade vai afunilando, você vai para a unidade, como eu falei no início.
E esse é o caminho. A saída de qualquer situação repetitiva, desconfortável, difícil, só pode ser para cima. Jamais para os lados, jamais na horizontal. Na horizontal a gente só repete. A gente troca 6 por meia dúzia, que é o que a gente faz na roda de samsara. Você resgata um karma, você faz outro. Você faz outro e resgata outro. E aí vai só trocando. Quando a gente de fato tem um despertar, você transcendeu a dualidade. Transcendendo a dualidade, você enxerga aquilo de um outro patamar, de uma outra dimensão, de uma outra perspectiva. E é isso que a gente quer na habilidade virginiana, quando ele se conecta ao leão, quando ele se conecta ao peixes, é essa habilidade de saber, daqui ele não sairá, desse labirinto ele não sairá, porque é o trajeto, é o caminho de aprendizado dele, mas ele pode, a cada caminhar, subir para uma dimensão diferente da qual ele vinha. E isso é outra forma de falar sobre a mesma coisa que eu falei à luz do Sísifo. Então, gente, isso é lindo. Vamos para as nossas reflexões finais, reflexões simbólicas, que é o que eu chamo de alfabeto simbólico. Então, eu tenho dado nessas lives, como eu falo para vocês, que a minha ideia é que todos se sintonizem com o virginiano que o habita, portal de Virgem, na sua máxima sabedoria, em sua alta frequência. Para isso, a natureza nos dá ferramentas. Quando a gente sabe o elemento certo, isso é magia. Magia é você saber os ingredientes certos para compor algo. E aí você, de fato, produz a grande alquimia. E para abrir esse portal de Virgem, a gente tem que ter alguns elementos que são inúmeros. Eu vou sugerir aqui alguns. E quem tiver alguns a acrescentar, maravilha, pode colocar aí. Eu acho muito legal, porque cada um tem um insight diferente, tem uma visão diferente. E tudo sempre é muito, muito especial. Então, dentro do alfabeto simbólico, começo aqui com as pedras que eu percebo muito a sincronização de Virgem. Claro que sempre tem mais, né? Mas assim, a calcita, gente, a família calcita é uma família virginiana. A calcita, para vocês terem uma ideia, ela se forma em blocos. E mesmo quando se quebra, ela se quebra organizada. É um fenômeno. Então eu posso, às vezes, até recompor. Olha, eu vou ver se eu consigo mostrar essa calcita. Não sei se vai dar aqui para ver que a câmera está ao contrário, não sei se dá. Mas aqui eu tenho uma calcita ótica com blocos. E quando essa pedra vai se quebrando, ela se quebra já com uma forma muito perfeita e organizada. A calcita é o símbolo máximo de uma organização que, quando está na sua versão laranja, melhor ainda para a gente canalizar o padrão virginiano de ordem, das coisas no lugar, das coisas encaixadas. Quando a gente sente que a nossa vida está desencaixada, está completamente confusa e caótica, as calcitas são belas companheiras e eu prefiro, nesses casos, a laranja, que é uma cor que nos traz a uma dimensão mais concreta, mais real. Aí nós temos também o quartzo branco. O quartzo branco sempre é uma expressão muito virginiana, porque pelo próprio branco, eu não abordei muito o aspecto de virgem, das deusas, da pureza, do virginal, que é, eu acho muito lindo também. Não daria tempo aqui, isso daí daria só explorar esse mito, daria uma live inteira, mas é exatamente aquela que faz o casamento consigo mesma, que é o incorruptível, que é o estado puro. E o branco transparente simboliza muito esse estado que pode conter todos os outros. Então, o quartzo branco sempre é a pedra que nos conecta com a versão virginiana. Muito, muito boa. Temos também no tarô dois arcanos que eu associo muito, né? Que são a justiça e a temperança, que são arcanos, a justiça pela inteligência aguçada, pela capacidade de usar a sua espada para dar o seu veredito, para cortar o que não é necessário. Muitos pela balança associam Libra. Agora, entendam que Libra e Virgem são os signos que se interpenetram em alguns pontos. Mas para mim a justiça é altamente virginiana, porque ela usa de fato o seu saber, a sua inteligência, o seu potencial de Mercúrio muito forte,
para manter um equilíbrio, uma ordem, e para isso ela tem que ter uma frieza, ela tem que ter uma imparcialidade, ela tem que bater o martelo, coisa que Libra já não faz. Então, justiça para mim evoca muito essa natureza quase que às vezes impiedosa do Virgem, quando ele precisa manter uma ordem. Assim, a temperança, que representa também uma ideia do Virgem, no sentido de estar no trabalho, de estar aqui. Temperança é um trabalho contínuo, constante, paciente e que nada lhe resta fazer a não ser continuar trabalhando e continuar alquimizando. E o Virgem que entende a temperança, entendeu tudo, expressa esse lindo e maravilhoso símbolo na sua alta frequência. Então a temperança para mim é um arcano assim, muito, muito, muito mágico para a gente se conectar com a melhor versão do Virgem. Aqui, quebra-cabeça, uma ótima terapia também, quando a gente sente que a vida está confusa, faça palavras cruzadas, faça quebra-cabeça, isso tudo, quem está chegando hoje nas minhas lives, gente, olha só, isso eu chamo de alfabeto simbólico, reflexão simbólica, não é uma brincadeira, é algo muito profundo. É brincadeira sim, né? Porque tudo pode ser uma brincadeira, é leve, porém profundo, porque nós podemos encontrar grandes curas em coisas que têm uma relação com o símbolo e a gente às vezes nem se dá conta. E você, quando precisa curar um símbolo, você tem que, como na homeopatia se diz, curar aquela doença com o seu próprio veneno, com o veneno que a causa. E essa é uma terapia de ressonância. Então, se a minha vida está caótica, confusa, às vezes está faltando uma pecinha de um quebra-cabeça. E aí eu vou fazer um quebra-cabeça e naquele momento eu entendo, eu compreendo, eu trago à luz o que precisa, assim como eu falei de desemaranhar o novelo, assim como eu falei da gente entender essa ordem por vários outros caminhos. Lavando louça, arrumando a casa, fazendo tudo isso, né? Aqui, trabalho, né? Terapia para Virgem, alfabeto simbólico. O trabalho é tudo. Ferramentas. Precisamos dela, porque o Virgem é o signo do especialista, é aquele você está às vezes enlouquecido. Tem até uma história que conta isso, não lembro como que é direito, mas é aquilo, a pessoa está enlouquecida para consertar uma coisa, já levou para um monte de gente, já tentou, aí chega uma pessoa e em um segundo aperta o parafuso, consertei, aí cobra uma fortuna. Aí a pessoa me fala, o quê? Você vai me cobrar uma fortuna para uma coisa que você demorou nem um minuto para arrumar? Ele falou, não, eu estou te cobrando por saber qual parafuso que tinha que ser apertado. Ou seja, isso é o que mais vale. Não adianta eu sair apertando parafuso, fazer um monte de besteira e deixar a coisa pior. O Virgem é aquele que vai direto ao ponto, sabe qual parafuso tem que ser apertado, isso não tem preço, por isso que ele é um especialista. E aí é o trabalho, são as ferramentas. Objetos, olha que coisa interessante, post-its, tudo que é de organização e uma lupa, sempre é necessário, porque no estágio de Virgem, qual é a nossa função? É mergulhar na nossa vida e tentar descobrir quais são as pequenas coisas que precisam serem vistas para serem consertadas, porque Virgem está aqui para consertar. E quando a gente está no portal de Virgem, a gente tem que consertar a nossa vida. Não tem como. No portal de Virgem, você tem que olhar para a sua volta e falar o que está quebrado na minha vida. Quando você começa a consertar, a sua vida anda, muda. Com certeza absoluta, isso é magia. Isso é uma magia. Fala, magia, às vezes magia não é só fazer poções, meditação, fazer um decreto. Não, gente, magia é algo que você faz o tempo todo. E quando você faz o ato certo, você se sintoniza com aquela frequência. Se eu tenho a minha vida toda ela fora do lugar, tudo desorganizado, tudo quebrado, tudo meio que pela metade, não tem como fluir energia nenhuma ali. Aí no portal de Virgem é a chance que eu tenho de começar a iluminar, pegar minha lupa mágica e deixa eu olhar. O bom virginiano não precisa de lupa, né? Isso é para quem? Para os pobres mortais que não têm aquele olho que quando olha já vê logo o defeito, aquele micro detalhe que precisa ser removido, né? Aquela sujeirinha. Os que não têm precisam da lupa. Eles já nasceram com essa lupa interna e já descobrem tudo e mais alguma coisa. E aí pega a sua mágica lupa virginiana
E olhe para a sua vida, seja a sua vida material, sua vida emocional, mental, espiritual, e olhe para a sua vida quais os setores, o que precisa ser aumentado para você consertar, que é a palavra-chave. Aí você avança. Caso contrário, você vai ficar no círculo do samsara, sempre repetindo aquele karma, com as coisas quebradas e empacadas na sua vida. E assim, um novelinho, né, bem arrumadinho, muito virginiano, e limpeza. Assim, caixinhas, compartimentos, etiquetas, planilhas, é o que torna a sua vida mais otimizada. E aí você passeia por aquele labirinto de forma muito mais íntima, daqueles cantinhos e arestas. Caso contrário, a gente enlouquece, né? Porque a gente nunca sabe o que está acontecendo. Quando você organiza tudo, as coisas fluem num outro padrão e dimensão. E assim, gente, vamos fazer aqui a nossa finalização. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos para a gente respirar um pouquinho. Vamos respirar para que a gente assimile esse lindo dizer do Martin Schumann. Eu gosto sempre assim de que fechar as práticas, palestras, mesmo que teóricas, com uma respiração, porque quando a gente respira com consciência profundamente, nós, tesouros, é nela que está a transformação. Então, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, vamos acessando no nosso interior esse portal de Virgem, que nos conecta aos detalhes, às minúcias, ao especialista que somos. Abrindo esse portal de Virgem, nós vamos indagar ao universo em que área eu sou especialista, em que área eu posso de verdade me aperfeiçoar. Se você ainda não descobriu isso, mande a pergunta que a toda pergunta sincera o universo devolve com uma resposta inspiradora. E assim, nós vamos meditar neste lindo dizer do Martin Schumann sobre Virgem. A ti, Virgem, dou a missão de examinar em detalhes o que os homens têm feito com minha criação. Tu analisarás seus passos e revelarás seus erros, para que por intermédio de ti, minha ideia mantenha-se pura e possa ser aperfeiçoada. Para realizares um bom trabalho, dou-te a aprovação do ceticismo para dominares, e como bênção, concedo-te o dom do discernimento. A missão dos signos, Martin Schumann. E assim inspiramos profundamente e nos conectamos, nos sintonizamos com um lindo portal de Virgem. Que é mais uma peça do infinito quebra-cabeças que compõe a nossa sagrada existência. Gente, é isso. Vamos abrir os olhos, respirar, muito feliz, como eu falei para vocês. A única frustração aqui é que cada signo desse eu fico assim, com uma vontade imensa de explorar todas as possibilidades, mas não tem como. Aqui a gente tem um tempo curto, não dá pra gente ir tão além, tão fundo, mas a gente vai juntando as pecinhas, essa é a beleza. Outras lives virão, outros encontros virão. Quem tiver esse anseio de se autoconhecer, estude astrologia. Isso é uma recomendação, assim, é uma paixão da minha vida, assim, desde muito nova. Eu sou muito apaixonada por astrologia. Tive
uma grande alegria de encontrar um grande mestre, assim, quando eu era bem jovem, que me permitiu, assim, crescer muito ao lado dele, ao ajudá-lo a transcrever aulas e ajudá-lo, assim, numa organização do curso que eu fazia. E a astrologia me acompanha, assim, desde sempre, desde sempre. E eu digo para vocês, mesmo que você não queira ser astrólogo, que você nunca queira fazer a leitura de um mapa para outra pessoa, isso não, ninguém estuda astrologia, isso foi uma coisa de... Não tem tanto tempo, vamos dizer assim, né? Cara, tem que estudar astrologia para fazer mapas de outras pessoas. Não! A astrologia é um mapa de viagem. Você vai estudar para a sua viagem. Se você puder ajudar outros, maravilha. Tem uns que vão ter, despertar esse talento, esse dom de estudar e começar a querer ajudar os outros, ter guias turísticos das viagens. Outros não, outros fazem para si, para seus amigos, família. Mas eu digo para vocês, se você é interessado em autoconhecimento, todas as linguagens são divinas, eu gosto, amo todas, filosofia, claro, mas para mim a astrologia é uma síntese assim do ser, da alma, que como poucas a gente encontra. Astrologia focada no autoconhecimento, não a astrologia do terror, que infelizmente ainda tem muito por aí. Astrologia como ferramenta de transformação e não de constatação. Aí sim, a gente tem as chaves do universo nas mãos, eu tenho certeza disso. Então, tendo a oportunidade, estudem astrologia. Gente, olá, vamos lá, quem está aqui? Islane, Lúcia, que bom, gente. Exatamente, que bom. Daniele, obrigada. Osana, amo você também, você sabe disso. Beijos. Muito Dulce, Jaque, muito obrigado pela presença de vocês. Fico super feliz quando encontro vocês aqui. Coração bate forte. Então vamos agora encerrar com muita alegria, muito amor, muita vontade de pôr a mão na massa, de trabalhar, de consertar a nossa vida, de olhar os detalhes, as pequenas coisas, e assim seguimos juntos. Não deixem de aparecer nas lives de segunda, que estão muito incríveis. Gente, live das Palavras Semente está assim sensacional, estou muito feliz com essa prática. Toda segunda-feira, 21 horas, estamos tirando as palavras, está rendendo muitas mudas, os sons, já tem som lá no Telegram. E é isso, tem o labirinto da prática do Saint Germain, da chama violeta, que eu estou usando como... Fazendo essa prática sincronizada, o céu do mês, o signo do mês com a chama violeta, para a gente transmutar e trabalhar exatamente a sintonia do portal do signo. O labirinto está lá também. E assim vamos seguindo. Felipe, obrigada, inspiração, sim, muito obrigada. Sempre astrologia e inspiração. Os símbolos são inspiração. E é para isso que nós estamos aqui, né? Para buscar essa inspiração. Tudo que nos faz inspirar nos melhora. Não tem como não ser. Agradeço muito a presença de todos. Até a próxima. Saudações cristalinas.